A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 o tema: o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E o comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Elinaldo Enovato de Lima. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 10, que traz o tema Milênio, um tempo glorioso para a terra. O nosso textuário se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 4, que diz assim: que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A nossa verdade prática: o mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz e harmonia jamais visto. A nossa leitura bíblica em casa se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20, que vai do versículo 1 até o 6, que nos diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O objetivo geral da nossa lição de hoje nos diz assim: mostrar que o milênio será um tempo de paz e harmonia jamais visto na terra. O nosso ponto central nos diz assim: Jesus vai implantar seu reino milenial na terra. Meus irmãos, a lição de hoje ela traz um tema interessante para nós, que fala sobre o milênio. Esse milênio se dará um tempo após o anjo trazendo a chave de cadeia, e vai prender Satanás durante 1000 anos, onde ele vai ficar preso durante 1000 anos. Após a prisão de Satanás, haverá o reino milenial de Cristo. Um reino que vai ser instaurado pelo Mestre, um tempo de muita paz, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. Vai ser um governo teocrático, diferente dos governos que nós temos no mundo, comunismo, democrático. Vai ser um governo teocrático, aonde Jesus vai ser o governador. Nós vamos falar disso dentro da lição de hoje. E dentro do nosso estudo de hoje, nós temos aqui, meus irmãos, alguns pontos de vista que eu gostaria de ressaltar para os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Desde já, gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado pelo canal do Professores em Cristo EBD. E nós vamos falar desses pontos de vistas, que são pré-milenaristas, pós-milenaristas
e amilenaristas. Vamos falar a respeito desses pontos de vistas que dentro da escatologia bíblica, de acordo com as suas interpretações, melhor dizendo, de acordo com os seus pontos de vistas. Seria melhor, uma palavra mais coerente para o nosso entendimento. Então, na lição de hoje podemos afirmar que haverá um tempo glorioso, um tempo de gozo pleno na terra, onde o mundo terá um governo teocrático, em que Jesus implantará o seu reino milenial. A palavra milênio, nós conhecemos o que significa, ela vem do termos latinos, mil, ano, e no grego é chilias, que também significa 1000 anos. Então, o seu significado. O espaço de 1000 anos, ou seja, o milênio das Escrituras, inicia-se com a prisão de Satanás, como eu falei no início da nossa pré-aula, conforme Apocalipse, no capítulo 20, versículo 2. Durante esses 1000 anos, ele não terá oportunidade para enganar as nações. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Todos os que não adoraram a besta viverão e reinarão com Cristo durante esse espaço de tempo, conforme Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completarem os anos, conforme Apocalipse, no capítulo 20, versículo 5. Ou seja, ao completar os 1000 anos, Satanás será solto por um período de pouco tempo, um espaço curto, e depois vai ser aniquilado definitivamente. Os da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, conforme em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Existem 3 pontos aqui, meus irmãos, como eu já falei no início da nossa pré-aula, 3 pontos de vista escatológicos que falam em relação ao milênio, sobre o milênio. Quais são? Nós falamos aqui que são os pré-milenaristas, os amilenaristas e também os pós-milenaristas, que fazem uma discussão a respeito de Apocalipse no capítulo 20. E mais precisamente, dentro do Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Onde ali nós temos ali 6 vezes aparece a palavra 1000 anos, um milênio, que significa isso. Então os pré-milenaristas defendem o seu ponto de vista com base na hermenêutica literal, ou seja, que Cristo irá retornar fisicamente na terra, estabelecer um reino mundial e de 1000 anos. Então esse é o ponto de vista pré-milenarista, que é, melhor dizendo, a nossa interpretação, que é o nosso entendimento. Nós entendemos que Jesus voltará no período, governará, melhor dizendo, de forma literal, e física na terra durante 1000 anos. Então nós somos pré-milenaristas. Isso se faz entender na lição de hoje. Então, existem também 2 formas dentro do pré-milenarismo, de ponto de vista, melhor dizendo, que são o pré-milenarismo dispensacional, fazemos parte, e também o histórico, conforme nós lemos dentro da nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 1 até o 6. Aí nós temos outro ponto de vista, os amilenaristas. Quais são o ponto de vista deles? O que eles dizem a respeito do milênio? Interessante isso. O termo amilenar significa literalmente inexistência do milênio. Então eles na verdade eles acreditam no milênio, só que eles interpretam de outra forma o milênio. Vamos entender isso aí. Eles aceitam reinado de 1000 anos. Então eles aceitam o reinado de 1000 anos, só que negam, isso é interessante falar, que haverá um reinado literal, físico e terreno de Cristo. Então eles negam isso. Eles negam que não haverá um reinado literal de Cristo na terra. Eles entendem que vai se ter este 1000 anos, mas só que eles não entendem que Jesus Cristo estará na terra ainda.
né, depois da segunda vinda, como eles também chamam, né, de milenarismo realizado, escatologia realizada ou escatologia inaugurada. É o pensamento deles, é o ponto de vista deles. E também afirmam que as previsões feitas a Israel no Antigo Testamento já são cumpridas, né? Espiritualmente na igreja também no Novo Testamento. Então é o pensamento deles, é o ponto de vista desses amilenaristas. Já os pós-milenaristas, quais são os seus pontos de vista, né? O ponto de vista, melhor dizendo, a respeito do milênio. Insiste que Cristo irá retornar depois de 1000 anos. Então eles insistem que Cristo retornar depois de 1000 anos. E a igreja não na segunda parte. Então, e a igreja não na segunda vinda, e não na segunda vinda. Que irá inaugurar o milênio, será um período de 1000 anos de paz e prosperidade, precedendo o retorno físico de Cristo. Então, eles não entendem que após os 1000 anos que Jesus Cristo virá. Aí vai ter um período de prosperidade, de paz, né? Ou seja, que precede o retorno físico de Cristo. Então, eles entendem dessa forma. Então, são 3 pontos, são 3 interpretações, melhor dizendo, meus irmãos, pontos de vista que nós trouxemos para vocês, para que vocês possam entender, dentro da escatologia bíblica, qual o pensamento de cada interpretação. Pré-milenista, pós-milenarista e amilenarista. Esses são os pontos de vista que abordamos aqui na lição de hoje. São interessantes e são de muita importância para você, professor, e para você, professora, levar isso para o seu aluno. Porque pode haver uma pergunta a respeito disso. Porque a lição em si, de hoje, é uma lição que vai nos dar a certeza do reino milenial de Cristo na Terra, literal, e que Jesus estará na Terra para governar esse período de 1000 anos. As Escrituras Sagradas, uma base hermenêutica, nos dá esta revelação, nos dá esta condição de dizer que nós somos pré-milenaristas. Então, o estudo de interpretação escatológica sobre o milênio. Então, vale ressaltar aqui, meus irmãos, que nós defendemos o ponto de vista pré-milenarismo, que as profecias vão se cumprir no futuro. Nós falamos no início da nossa primeira aula dessas interpretações. É o que mais se encaixa dentro da Escritura Sagrada. É o que mais se encaixa. É o que mais nós entendemos e a Bíblia nos revela isso. Então, esses são pontos, mais uma vez ressalto, são pontos de vista, né, que fazem parte de nossos estudos e nós estamos aqui elencando para os nossos amigos que nos assistem pelo canal de Professores em Cristo. Então é bom você entender isso e passar isso para o seu aluno no dia da sua aula, no domingo. E já dentro da nossa lição, nós temos aqui 3 tópicos. E vamos explicar cada tópico, vamos fazer uma abordagem bem sistemática a respeito de cada tópico, de forma breve também, porque é uma lição, como eu já falei, é uma lição que nós conhecemos bem essa lição. Conhecemos bem o termo milenial, o termo milênio, né? Que Jesus virá reinar nesta terra de forma literal e física na terra. Então nós temos esse entendimento. Então é uma lição que vai nos dar um pouco mais de abrangência sobre esse estudo, sobre esse tema milênio, um tempo glorioso para a terra. Primeiro tópico diz para nós assim: explicar o reino milenial de Jesus Cristo. Tópico 2, saber como e quando se dará o governo de Jesus Cristo na terra. E 3, relacionar os aspectos relevantes do milênio. Então, são pontos importantes da lição de hoje. No primeiro tópico, nós temos aqui a respeito do reino milenial, que fala da restauração da terra, que fala a terra será governada por Jesus e Jerusalém será a capital do mundo. Então, o reino milenial vai ser baseado nisso aqui, na restauração da terra. A terra será governada por Jesus e Jerusalém será a capital do mundo. É interessante que na restauração da terra,
Até então, nessa restauração da terra, nós podemos entender assim: no início da criação do mundo, do universo, né, podemos dizer, Deus ele tinha em mente que o homem teria paz plena na terra. E isso não aconteceu. Então o homem tinha uma perfeita comunhão com o Criador. E essa comunhão com o Criador foi quebrada. Foi quebrada pelo pecado, pela desobediência. Então, esse relacionamento abalou, se acabou. Conforme em Gênesis capítulo 2 e 15, nós temos, né, quando Deus diz para o homem, né, em relação a ele ter uma responsabilidade para com a terra. Quando ele diz: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, ele deu uma responsabilidade para ele ali. Só que essa responsabilidade, ele não se tomou conta totalmente. Ele desobedeceu aquilo que Deus tinha dado para ele essa hora. Então, através disso, teve uma quebra, né? Teve uma desobediência a esse relacionamento. Então, esse relacionamento com Deus e o homem foi quebrado. E ela vai ser restaurada no milênio. Nós vamos falar da lição de hoje. Então, conforme Gênesis 3 e 6, onde fala justamente da tentação, né, da quebra do homem, que diz assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradar aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí temos Gênesis 3, 14 e 19, Isaías 43 e 27, que fala justamente disso, e também em Romanos capítulo 5 e versículo 2, que fala, né, desse pecado original, né, dessa queda do homem. E vai ter uma redenção, vai ser no milênio. Interessante que vai ter uma redenção no milênio. Então, no milênio, esta paz vai ser restaurada, a terra vai ser restaurada, porque até então, conforme em Romanos, no capítulo 8, nós temos um entendimento a respeito da terra, né? Que até hoje a terra ela passa por grande dificuldade, devido ao quê? Devido ao pecado que entrou na humanidade. Romanos capítulo 8 e versículo 20 até o 23 nos diz a respeito disso. Capítulo 8 e versículo 22 a 20 até o 23. Diz assim para nós: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, e a redenção de nosso corpo. Então vamos ter essa redenção, vai ser no milênio, onde vamos ter mais sofrimento, onde vamos ter mais dores, aflições. Então gememos até hoje, a natureza geme, a humanidade em si geme, né? Passa por aflições, passa por desolações devido ao pecado. Então isso nós entendemos e conhecemos bem. E dentro do ponto 2 temos aqui: a terra será governada por Jesus. É óbvio que será governada pelo Mestre, isso é sem dúvida. Então diz aqui para nós, conforme em Lucas, no capítulo 1 e versículo 32 e 33, aonde o anjo ele prediz o nascimento do Mestre, a sua mãe Maria, e que ele vai ser o governador deste mundo nesse período milenial, conforme em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 32 até o 33, que diz assim para nós: esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, ou seja, será eterno,
conforme também Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7 fala, né, das profecias do nascimento do Messias. Jerusalém será a capital do mundo. Então essa capital do mundo, que vai ser a Nova Jerusalém, é interessante que ela vai ser uma capital espiritual política do mundo, conforme Isaías capítulo 2, do 1 ao 3 e Isaías 60, versículo 3. Então, essa Jerusalém, né, ou seja, essa nova capital, Jerusalém será a capital do mundo, ou seja, não vai ter mais capitais, não vai ter cidades, vai ter estados, não vai ter outras capitais, não vão existir, vai existir só uma só, que é a Jerusalém. Vamos falar depois de um tempo aqui sobre essa nova Jerusalém. Nós vamos ter dentro do capítulo 21 de Apocalipse, onde fala justamente dessa nova Jerusalém, em que os salvos, onde o apóstolo João, em sua revelação no livro do Apocalipse, vê, conforme em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, fala dessa nova Jerusalém. Então, essa nova Jerusalém será a capital do mundo. Então não vai haver mais capitais, estados, vai ser só a nova Jerusalém. No tópico 2, temos aqui o governo de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto diz: Jesus governará com seus servos. O 2, a igreja reinará com Cristo. Apocalipse 20, versículo 6, 1 e 6, 5 e 10. E depois temos a nova Jerusalém, conforme eu acabei de dizer para os irmãos, em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 9 adiante. Então temos aqui, Jesus governará com seus servos. Então vai ter um governo teocrático, conforme em Daniel, capítulo 2 e versículo 44, que fala a respeito disso, que fala da estátua de Nabucodonosor, aonde Jesus bate na perna, nos pés, melhor dizendo, aonde ali está os 10 impérios, que nós sabemos que esses impérios hoje são simbolizados pela nova ordem mundial, que são um estado fechado, são fechados, aonde são 10, melhor dizendo, impérios que têm o seu próprio dinheiro, a sua nova ordem mundial, que é o euro, que nós conhecemos. Então, Jesus vai acabar com isso. É Ele que vai comandar. Então, Ele vai governar, porque vai ser um governo teocrático, conforme nós podemos ler em Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, melhor dizendo, que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Governo teocrático. 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, que é Jesus Cristo, sem mãos, Ele esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao reino o que há de ser depois disto, e certo e o sonho, e fiel a sua interpretação. Então vai ser um governo totalmente teocrático. A igreja reinará com Cristo, Ponto 2, aqui conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6, dentro da sua revista tem nos capítulos 1 e 6, 5 e 10. Então, ao toque da sétima trombeta, conforme em Apocalipse capítulo 11, e versículo 15 e 16, onde a igreja reinará com Cristo. O ponto 3, a nova Jerusalém. Interessante aqui para nós entendemos, conforme está em Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 26, mais precisamente em Apocalipse capítulo 21, do 23 ao 27. Então nós temos aqui duas Jerusalém. Uma Jerusalém que vai ficar na terra, que vai ser essa nova Jerusalém, e uma que será celestial. Pergunta-se, mas essa nova Jerusalém, ela vai estar, a do céu ela não vai estar na terra, a do céu ela vai pairar sobre a terra. É interessante que os salvos vão poder fazer, vamos dizer assim, uma ida para o céu e voltando para a terra, como a ressurreição de Jesus foi assim, vai ser também para os salvos. Olha que interessante, eles vão poder ir na Jerusalém celestial e também voltar. Como o apóstolo João,
nos mostra no livro do Apocalipse, quando ele fala dessa cidade, como é que vai ser a cidade. Vai ser uma cidade belíssima, maravilhosa, como é que vai ser, né? E já no tópico 3 nós temos aqui aspectos relevantes do milênio. O primeiro ponto diz: quem vai participar desse reino? Haverá um conhecimento universal de Deus, haverá paz na terra, a natureza será transformada e também haverá, ponto 5 aqui, haverá a saúde e prosperidade para todos. Então, esses aspectos relevantes do milênio. Então, quem vai participar desse reino? Então, aqui temos 3 grupos que vão participar do milênio. Que são eles? Os salvos em Jesus Cristo, que vão participar. Os remanescentes dos israelitas salvos por Cristo na batalha de Magedon. E o que os escaparem, né, da grande tribulação, conforme Romanos capítulo 9 e versículo 7. Haverá um conhecimento universal de Deus. Até então, o conhecimento de Deus, ele vai ser mais pleno, vai ser mais assim, vamos dizer, cara a cara, frente a frente. Então esse conhecimento será universal, que todos vão conhecer, todos vão poder ver, né, esse reino milenial, esse reino de Cristo, né, que vai ser, haverá um conhecimento que até então muitos não têm, muitos não conhecem. Então é um conhecimento universal de Deus, né, como ele fala para nós em Isaías capítulo 11, versículo 9, 54, 13, né, quando ele fala que a terra se encherá de conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Haverá também o derramamento do Espírito Santo, Isaías 32, do 1 ao 5, né, e também será um verdadeiro avivamento mundial, meus irmãos, conforme Miqueias capítulo 4, Mateus 24, 14. Então, também haverá paz, tranquilidade. Que bom que vai ser. Muita paz, muita alegria, né, vamos ter quando estivermos com Cristo nesse reino milenial. Porque Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9,6. Então vamos viver em completa união, não como nós vivemos hoje, né, em dissoluções, brigas, né, onde nós estamos visto isso, não que nós vivemos, né, mas estamos presenciando esses acontecimentos, né, dentro da humanidade, dentro do nosso país. Nós não vamos ver isso, vamos ver uma paz muito grande, uma harmonia maravilhosa, né? Por dizer que não vai ter briga, não vai ter discussão, vai ser só alegria, né? Paz. A natureza será transformada, porque vai ser um novo céu, uma nova terra, né? Vai ser tudo transformado, tudo vai se fazer novo, tudo se fez novo, tudo se fará novo. Então vai ser tudo novo, meus irmãos, tudo novo. A maldição da terra que foi dada no pecado, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, então não vai ter mais isso, meus irmãos. Vai ser muita paz, muita tranquilidade. A natureza, né, vai ser muito boa, vai ser tranquila, meus irmãos. Ali vamos ter também perto, junto com os animais ferozes. Então nós podemos chegar nem perto, devido justamente pelo pecado, nós podemos chegar perto de um leão, chegar perto de animais que não podem ver o ser humano, não podem ver uma presa, já atacam. Vamos ficar junto com eles ali. Vai ser uma paz tremenda na terra, e a natureza também vai ter essa paz para com os homens na terra. Haverá saúde e prosperidade para todos. Haverá saúde e prosperidade para todos. Tanto os jovens como os velhos, todos pequenos, todos vão ter uma paz plena, uma paz tranquila, né? Haverá saúde, melhor dizendo, não paz. Aliás, haverá paz, mas haverá saúde, prosperidade, vai ser coisas fartas, né? Vai ser, vamos comer do bom e do melhor nesse reino milenial de Cristo. Isso se faz entender. Vai ser muito bom, meus irmãos. Além da saúde, as condições também de moradia, que muitos hoje não têm uma condição, mas vai ser muito melhor do que nós estamos vivendo hoje nessa parte física aqui na terra. E a conclusão da nossa lição de hoje, meus irmãos, diz assim: Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. E essa realidade só se concretizará, meus irmãos, no milênio,
quando Cristo implantar o seu reino na terra, Jesus governará o mundo com poder e grande glória, após suplantar todos os reinos e governos do mundo. É isso que vai acontecer, meus irmãos. Vai ser muito bom. Esse governo milenial, esse reino milenial, melhor dizendo, em que Jesus Cristo vai governar teocraticamente, né? Vai ser muito bom. Onde não vamos ter tristezas, né? Onde não vamos ter decepções. Vai ser um tempo glorioso, como o nosso tema nos diz, conforme Apocalipse, meus irmãos. Temos aqui um relato do apóstolo João, quando ele fala para nós, ou seja, os novos céus e uma nova terra. Ali, meus irmãos, mais precisamente em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que nos diz assim para nós: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, meus irmãos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Os 5, meus irmãos, para encerrar. Eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus, aleluia, por isso. Eu creio nessas palavras. Eu creio que isso vai acontecer. Eu quero estar no reino milenial com Cristo. Um reino que não vamos se preocupar com o dia da manhã. Um reino que vai ser muito harmonioso, próspero. Um reino que nós vamos ter comida farta. Vamos ter uma vida saudável. Não vamos se preocupar com o dia da manhã, porque hoje nós nos preocupamos que quando nascemos já estamos morrendo. Lá não vai ter essa preocupação, né? Vamos ter uma vida plena, né? Uma longevidade plena. Isso vai ser bom. Estarmos também com Cristo. Isso vai ser muito bom. Cristo vai nos governar. Cristo vai reinar em nossas vidas, nesse milênio. Isso se faz dessa lição um ponto importante para que nós possamos estar, meus irmãos, buscando, né, e acreditando e crendo, meus irmãos, que nós estaremos com Deus. Nós estaremos participando desse reino milenial. Eu creio que eu vou estar lá. Eu creio também, meus irmãos, que você que me assiste, que você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, ressalte isso para os seus alunos. Nós estamos vivendo num mundo hoje muito triste e turbulento, né? Onde as desolações dessa terra têm destruído muitos lares, né? Drogas, prostituição, bebidas, né? É esse governo que é um governo do anticristo, como eu já falei, e repito falar, meus irmãos, que esse governo do anticristo já tem governado o mundo há muito tempo, só que de forma sorrateira. Ele vai se acabar, ele vai se findar. Depois Satanás, depois vamos falar isso na próxima lição, o que vai acontecer com Satanás, né? Onde ele vai ser solto por um período de tempo curto, né? Ele vai se levantar ainda contra Cristo, mas só que ele vai ser aniquilado definitivamente. Vai ser bom, meus irmãos, participarmos desse reino milenial de Cristo, pois é um tempo glorioso na terra, paz, harmonia e gozo eterno, porque Jesus vai governar eternamente. Ele vai estar eternamente governando. Passou os mil anos, ele estará governando eternamente, né, o seu reino. Isso se faz entender na lição de hoje. Meus irmãos, já faço um convite para vocês, para que nós possamos estar juntos na lição de número 11, que traz o tema o juízo final. Esse vai ser uma das lições em que nós vamos falar que é realmente o juízo final. Quem vai ser condenado nesse juízo final? É os ímpios, é claro. Mas nós vamos falar como que vai ser esse julgamento. Como vai ser? Que nós não viemos, irmão, participar desse juízo final, porque vai ser muito triste. Quem participará desse juízo final? Quem vai ser julgado finalmente? Vai ser condenado finalmente no dia do juízo final. Meus irmãos, desde já quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado pelo nosso canal. Vai passar para vocês, professores em Cristo BD. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog. Logo, meus irmãos, eu estou sempre falando aqui, nós teremos nosso site. Juntamente no site teremos nossas aulas e também teremos esse material que nós acabamos de lecionar para os irmãos que têm nos assistido.
que vocês possam ter esses materiais nas suas mãos e que vocês possam também levar esse material para a sua sala de aula, né? E fazer a sua aula também que ele fique mais engrandecida pelos enriquecimentos de nossos estudos aqui da Escola Bíblica Dominical. Professores em Cristo, EBD. Meus irmãos, um recado para você, professor, antes de encerrar, e para você, professora. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo esteja com vocês na aula do domingo. A aula vai ser muito boa, vai ser uma aula tranquila, vai ser uma aula que vai dar muita alegria para você dar esta aula, porque você vai participar do reino milenial com Cristo, onde a paz, a harmonia, né, vai estar lá, com certeza não vai ter briga, não vai ter discussão, isso é lógico que não vai estar. Vamos viver em tempos tranquilos, né? Que Deus vai limpar toda a lágrima dos nossos olhos e nós vamos estar ali com o Mestre, nesse reino milenial. Faz jus a isso, professor, faz isso jus à professora da Escola Bíblica Dominical, ensinando isso para os alunos, que no domingo você dê uma aula com muita alegria e que o Espírito Santo esteja com vocês. Meus irmãos, desde já agradeço a todos vocês que têm nos prestigiado e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.